Eu sei que a Maria Cristina, que é uma amante da espiritualidade da acupuntura, trouxe aí e vai apresentar o nosso palestrante. Gente, é um prazer, né? Bom dia ainda, né? E eu trouxe um grande amigo e um grande terapeuta, né? Que trabalha, inclusive ele dá aula na minha pós-graduação de acupuntura, e ele vem trazer assim um universo para vocês dentro da acupuntura, né? Claro que a acupuntura não é a acupuntura em si, né? A gente, quando fala em acupuntura, a gente fala de filosofia, né? De filosofia de vida, né? Porque a acupuntura faz parte de uma filosofia de vida. Então, eu trouxe esse grande amigo para dar essa palestra. E eu espero que vocês gostem. O nome dele é professor José Carlos. Eu ouvi muitas coisas pontuais na palestra do colega anteriormente, que como bate, né, com a medicina tradicional chinesa. Dentro da medicina chinesa se desenvolve essa arte do cuidar, do lidar com o outro, do ver o outro, não simplesmente pela sua casca, pela sua estrutura, pelo seu arcabouço físico. Mas eu costumo dizer que, na prática da medicina oriental, a gente consegue olhar o outro um pouco mais além. Não vê ele como uma máquina fisiológica, mas como um ser humano, que é composto de algo muito mais do que simplesmente o funcionamento das células que se interagem e lutam muitas das vezes para manter a sua integridade física. Na medicina tradicional chinesa, como se valoriza o homem emocional? Como se valoriza a relação dele com ele mesmo e com a vida que o cerca? E é uma coisa, é um conceito e é um hábito que a gente está perdendo, né? De prestar atenção às coisas que nos cercam. Nós estamos ficando muito individualistas. Nós não conseguimos, às vezes, olhar para além do nosso próprio umbigo. E é pior quando isso acaba se estendendo aos profissionais que teriam a responsabilidade do cuidar, né? Eu vi aqui da área de educação, nossa, quanta coisa preciosa foi colocada nesse olhar junto aos alunos, né? E com essa tarefa nobre que é tentar dar educação à população. Mas quando essa dificuldade há por parte daqueles que têm esse dever, essa tarefa, essa missão de cuidar, a coisa fica muito complicada, né? A própria ideia de doença, falando, né, de doença, eu lembro do Dalai Lama quando ele disse uma coisa interessante. Ele diz o seguinte, que o homem moderno, ele leva a vida dele toda trabalhando muito, se esforçando muito, se desgastando muito para ganhar dinheiro, para ter amanhã, no futuro, uma condição de vida mais tranquila. Mas, às vezes, o ônus de conduzir a sua vida somente voltado para os bens materiais, quando chega lá, que ele se aposenta, ele começa a ver a sua fortuna, seu dinheiro diminuir, porque ele tem que usar para cuidar de uma saúde que foi tão deteriorada. Dalai Lama diz que nós estamos esquecendo do ser em detrimento do ter. Isso são coisas que a gente deve observar e não esquecer, até para o cultivo da própria saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, por que não? Até porque os orientais consideram muito esse tripé, né? Eles ainda vão além. Eles dizem o seguinte, que 80% de todos os males do ser humano vem do campo emocional. Os outros 20% fica por conta de um acidente, de uma queda, de um fator epidemiológico muito forte em que, por algum motivo, as defesas do organismo não têm condições de conter. Então, eles valorizam muito. Quando eles falam emocional, as emoções, eles estendem isso à parte espiritual também, aqueles mais ortodoxos. Então, a visão da medicina oriental, ela é literalmente integralista, né? Bom, começando,
dentro de uma visão que é o que dá base para o pensamento do oriental, e o que é da base, inclusive, também para a sua medicina, é esse conceito do Tao. Lao Tse, que era um grande filósofo chinês, ele escreveu isso no seu livro Tao Te Ching. Existe uma força incomensurável no universo que dá origem e entretém todas as coisas. Como não sei o seu nome, o chamo de Tao. Então, veja bem, ele fala de uma força que cria todas as coisas. Naquela época, o conceito de Deus ele é mais, vamos dizer assim, mais recente do que da China antiga. Poderia ser Deus? Poderia, enfim. O oriental, ele desenvolveu toda a sua medicina, não sob um aspecto científico, não. Na realidade, a medicina chinesa ela veio nascendo da sua própria cultura, assim como nasceu a sua cultura. Quando o homem chinês antigo para e começa a observar a natureza à sua volta, verificando como se comporta o meio em que ele vive no tocante a dia e noite, o transcurso das horas, as transformações que vão ocorrendo no seu ambiente natural, quando muda as estações, além de ele tirar dessas observações um conhecimento bastante precioso para a sua vida, para o seu sustento, que é o período certo para plantar, o período certo para colher, o período certo para plantar aquele determinado alimento, ele começou a observar que essas modificações do meio que ele vive também tem uma inter-relação, estabelece uma inter-relação também com a sua vida biológica. Ele começa a perceber que o seu corpo muda fisiologicamente dentro de cada estação do ano. E, a partir daí, ele começa a entender, através desse funcionamento, por que ele se desequilibra. E ele adota uma postura e um comportamento que o leva a entrar em harmonia com a natureza. Ou seja, ele desenvolve hábitos, costumes, forma de se alimentar, respeitando os ciclos naturais. Ora, aqui, vou dar um exemplo. Aqui no nosso mundo ocidental, mesmo num verãozão, não é incomum as pessoas comerem churrasco, comerem feijoada ao meio-dia, né? Comer uma boa rabada. E veja bem, para a medicina chinesa, isso é uma tremenda agressão, considerando que estamos no verão. E o horário de meio-dia é a hora, só para exemplificar, é a hora de maior atividade do coração. Esse horário que nós estamos, é entre 11 a 1 hora da tarde. Nesse momento, por ser a hora de maior atividade do coração, esse coração ele tem uma energia que ele nutre a mente, segundo a visão do oriental. Quer dizer, essa energia faz com que a mente esteja vivaz, em plenitude. Só o que a gente faz? A gente vai e almoça. E, às vezes, se alimenta de uma forma a sobrecarregar muito o estômago e o baço. Ora, o corpo tem que dar conta dessa digestão. Então, o que ele faz? Ele, de uma certa forma, rouba um pouco essa energia que deveria estar no alto e traz para o seu aparelho digestivo, para poder dar conta. Aí, o que acontece logo após disso? Aí fica assim, como a gente já está mais ou menos agora, né? Essa hora, assim, a gente já está numa meia lombeira, né? Enfim, inclusive, para a medicina chinesa, não seria esse horário o melhor horário para se alimentar muito bem. O melhor horário para se alimentar bem deveria ser de 7 às 9 da manhã, porque é o horário de maior atividade do estômago. Nisso, os americanos fazem muito bem. O ruim deles é o que eles comem, porque é uma porcaria, literalmente falando, né? Aqueles que não têm, assim, dentro do hábito alimentar deles. Mas, em compensação, eles estão no horário em que o estômago e o baço estão preparados para receber aquele contingente de alimento. E dá conta. Então, o que os chineses começaram a observar o funcionamento do organismo em relação aos dias, aos horários, às estações do ano.
Adotar também determinados comportamentos, quanto, por exemplo, na primavera, acordar bem cedo, ir para o jardim e tomar o primeiro vento da manhã, porque isso o acaricia. Essa energia vinda da primavera, ela é o de frescor. Então, isso dá uma sensação de bem-estar, acordar de manhã e tomar o primeiro ar da manhã. E por aí vai. Então, ele estabelece essa relação com a natureza e cria um modus vivendi para manter a integridade da sua saúde. Hoje, a gente vê o homem brigando com a natureza, querendo dominar a natureza. Nossa, será que precisa dizer as consequências disso? É só olhar à nossa volta. Os orientais não, eles procuram viver em harmonia, respeitando a natureza, porque é da natureza que eles tiram os elementos para a sua saúde. Então, essa visão é um pouquinho diferente da visão do ocidental, não é mesmo? Eu, às vezes, até costumo dizer que chinês, naquela época, não devia ter nada para fazer, né? Devia só estar sentado, admirando a natureza, enfim. Mas que foi de grande valia. A medicina tradicional chinesa é considerada um tesouro de conhecimento inestimável que data de pelo menos 5.000 anos. Ora, uma medicina que naquela época se fundamenta numa filosofia, perdurar até hoje, ao ponto de chamar a atenção da ciência na tentativa de explicar a eficácia das suas ações, haja visto o exemplo que a senhora deu, né, em termos de respostas terapêuticas, para ser preservada e hoje chamar a atenção da ciência, mesmo que alguns profissionais da área de saúde não deem crédito por achar algum absurdo dentro do contexto, dentro das bases da medicina chinesa, dentro da sua anatomia energética, dentro da sua fisiologia energética. Essa dificuldade do entendimento, por parte de alguns ocidentais, provoca um sentimento assim de rechaçar. Não, isso aí não é possível. Quer dizer, não tem o cuidado do olhar, do pesquisar, do estudar. Como muitos médicos e outros colegas profissionais, em abraçando a medicina, acabaram descobrindo que ele tem literalmente um tesouro. E é um tesouro reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. A medicina se fundamenta na harmonia entre o homem e a natureza, coisa que a gente já falou, né? Consequentemente, esse olhar faz com que o próprio médico chinês tenha uma postura diferenciada no tocante ao olhar o seu paciente. Quer dizer, o colega ali estava falando, né, da questão, às vezes, do profissional médico, ou do profissional da saúde, enfim, que às vezes mantém uma distância. Ora, entre a educação, entre a questão da educação no tocante ao cuidado, tem que entrar um elemento importante, que é o sentimento de humanização. A gente tem visto muitas discussões com esse tema, e que é extremamente importante, mas na prática ainda estamos muito distantes disso. Uma postura humanizada. O que a gente tem visto muito é, dentro dessa proposta, quererem humanizar os nossos pacientes. Os nossos pacientes, na realidade, eles trazem mazelas e sofrimentos. Quer dizer, eu costumo até dizer o seguinte, que eles não são pacientes. Pacientes têm que ser nós, que temos o dever, pela própria tarefa que abraçamos, de ser pacientes com esses indivíduos que muitas das vezes vêm trazendo suas dores, suas mazelas, seu sofrimento, e colocam na nossa mão para que nós possamos ajudá-los. Claro que a medicina chinesa ela é fantástica, mas não é uma panaceia curativa. Mas, realmente, ela traz benefícios que são surpreendentes até, pela resposta. Dentro desse pensamento, a gente entende que a humanização ela deve ser construída hoje, associada à educação, principalmente nos bancos acadêmicos, nas faculdades de medicina, introduzir disciplinas que falem sobre humanização. A gente tem um programa no SUS chamado, né, Humaniza SUS. Eu tive olhando, dei uma olhada, né, demorada naquele programa todo do SUS. Muito bonito, fantástico. Só que me parece um suspiro. Por quê?
Ali tem tudo em termos de normas de conduta. Mas em nenhum momento eu vi falar que no processo de educação tem que ser já introduzido discussões, temas, debates, até porque somos seres humanos. Às vezes almejamos coisas, mas nos preparamos tecnicamente, mas não nos preparamos enquanto seres humanos. Quantos indivíduos se deparam com o atendimento e que saem desse atendimento frustrado porque, às vezes, o profissional de saúde não olhava nos seus olhos. É aquilo que ele falou, o paciente também faz a sua observação, né? Enfim, se a gente não consegue olhar para o outro, que muitas das vezes é o primeiro contato, e para a medicina chinesa é uma das coisas mais importantes, porque é numa inspeção, é num olhar que a gente vai observar o gestual, expressão de face, postura, comportamento corporal, a expressão do corpo como um todo, o tom de voz. Então, não só saber escutar, mas no conjunto a gente acaba auscultando, ou seja, pelo tom de voz, pela forma como ele se expressa, né? Pelo nível de comportamento que pode nos dar indícios se essa pessoa está extremamente ansiosa, se ela está deprimida, enfim, uma série de aspectos. Então, no processo de desenvolvimento da medicina chinesa, todos esses aspectos são considerados. Quer dizer, a medicina chinesa se baseia na energia. Para os chineses, a energia está em tudo, em tudo. Tudo se traduz em energia, desde a mais sutil à mais grosseira. E que não está muito longe da definição da ciência de hoje, já que a ciência de hoje já aceita que esse púlpito aqui é energia. Só que uma energia coagulada, com um nível de vibração dentro de um determinado patamar. E existe o vento, que também é energia. E a gente não vê. A gente sente, mas não consegue, às vezes, agarrar, né? Quantos de nós já chegou no ambiente e não se sentiu tão bem no ambiente e diz assim, esse ambiente aqui não está muito bom não, está meio carregado. Bem ocidental isso, né? Ambiente carregado. Não é? Ora, o ambiente carregado, ele não foi construído à toa. Às vezes, aquilo é o reflexo das pessoas que ali estão. E essa sensibilidade varia de pessoa para pessoa. Mas nós construímos energeticamente o ambiente que convivemos. Se nós queremos ter um bom ambiente, que tenhamos uma postura ética adequada, que tenhamos um comportamento em relação às relações dentro desse ambiente adequada, de respeito, de carinho, de atenção. Levemos a alegria, né? Tão bom ver quando o outro sorri, chama às vezes até atenção, né? Quando se diz, sim, fulano viu um passarinho verde hoje. Enfim, então, a estrutura, a energia do ambiente depende de uma série de fatores, é bem verdade. Então, eles, através da observação das energias, começando pelas energias da natureza, então, eles sabem que se é dia o padrão da energia é um, se é noite o padrão da energia é outro. A cada passar das horas, durante um dia, essas energias elas vão mudando. E a gente sente isso, né? Tem pessoas que gostam de acordar cedo, se sente muito bem, tem uma disposição cheia de energia. E tem outras que não. Precisam dormir até mais tarde e à noite estão vibrantes em termos de energia. Então, isso aí vai depender um pouco de cada um. Justamente esse conceito de energia que fez com que eles teorizassem um funcionamento de todas as coisas que existem no universo e à sua volta, e, obviamente, no corpo humano. Então, eles dizem que nós, seres humanos, somos o resultado, ou uma interseção das energias do céu, que são as cósmicas, e as energias telúricas, que são as terrestres. O que é a energia cósmica? É o ar que a gente respira, é o efeito das radiações sobre o nosso corpo. E hoje a ciência nossa sabe muito bem disso, né? O efeito danoso ou salutar da exposição do sol dentro de determinados horários, né? Como é importante tomar sol para a vitamina D. A síntese da vitamina D depende muito do indivíduo se submeter a radiações solares, né? E as telúricas, que são tiradas da água e dos alimentos.
Desculpem, ali eu botei errado, que ali está água e radiações solares, não é. Tá? Ali é água e alimentos. Então, a qualidade dos alimentos, a qualidade daquilo que a gente ingere e como nós ingerimos aquilo, além do que o horário adequado para fazer determinadas alimentações. Às vezes, no consultório, a gente recebe problemas de todo tipo, né? E um dos problemas, assim, é muito recorrente, é intestino, né? Faz parte da semiologia em medicina chinesa questionar sobre o intestino. E às vezes tem paciente que chega assim, olha, eu tenho a prisão de ventre, olha, se eu fosse ao banheiro todo dia ia ser um sonho. Olha, o chinês recomenda que a gente vá evacuar pelo menos 3 vezes ao dia. Porque pelo menos 3 vezes ao dia a gente ingere uma alimentação em que necessita, no seu processo, depois de toda a decomposição e absorção dos seus nutrientes, serem excretados. Imagine, ficar 1 semana sem evacuar. É difícil, é complicado. Então, a qualidade dos alimentos, a qualidade da água, ela é extremamente importante. Então, veja bem, quando se tem um fluxo de energia correndo no organismo de forma adequada, correta, a gente vai ter saúde. O que pode destemperar uma energia ou desequilibrar uma energia? Pode ser uma má alimentação? Pode. Pode ser uma má alimentação. Pode ser um comportamento inadequado nosso? Pode. Se a gente se irrita com facilidade, se a gente é intolerante e impaciente. Ora, a irritabilidade cria um padrão energético que gera tensões nos músculos de tal forma que tem pessoas que, talvez se a gente dissesse assim para ela, olha, seja mais tolerante, seja mais compreensivo, vai melhorar as suas dores musculares. Talvez a pessoa olhe para a gente e vai dizer que a gente é maluco, que não veio aqui para isso, né? Enfim, mas isso compõe um processo de educação para a saúde. Na medicina chinesa, além de colocar agulhas, a gente também faz algumas orientações, faz algumas observações e correlações entre o estado da pessoa e o seu estado emocional. Lembra que eu falei que para a medicina chinesa 80% tem a sua gênese, a sua origem no campo emocional? Então, a tentativa de se colocar em equilíbrio emocionalmente é fundamental e a acupuntura ajuda isso. A acupuntura, os exercícios através do Tai Chi Chuan, do Lian Gong, que são práticas chinesas, né, do Qigong, que são práticas chinesas, ajudam e ajudam muito a esse indivíduo. Agora, tem uma coisa, ele precisa querer, como todo bom tratamento, ele precisa querer, ele precisa estar disposto. Eu costumo dizer, e na prática isso é real, que a acupuntura nos despe, tira a nossa roupa. Tem formas semiológicas que a gente consegue identificar a instabilidade de um padrão energético antes mesmo dos sintomas aparecerem. Ou a pessoa não verbalizou e a gente, por exemplo, verifica o pulso. E a gente questiona a pessoa, aí ela olha para a gente e assusta, mas como é que você sabe disso? Quer dizer, a sua energia está dizendo isso, né? Então, a gente consegue ir mostrando ao indivíduo que, no seu processo de saúde, ele tem que assumir também a responsabilidade que é dele, para que ele possa alcançar sucesso. Porque, assim, muitas das vezes, o paciente chega, né, e coloca no nosso colo seus problemas e quer que a gente dê a solução. É até compreensível, só que isso vai até um determinado momento. A partir de um outro momento, ele tem que cumprir a parte dele. Porque saúde também é educação. Bom, essas energias, que é resultado das influências que a gente recebe, tanto do cosmos como da Terra, ela vai percorrer o nosso organismo através de canais de energias. São chamados de Jinlo, canais. Sendo que essa imagem que nós vimos aqui nesse mapa, existem vários mapas, são apenas canais superficiais, que correm na superfície do corpo. Na realidade, existem outros canais de energia que formam uma verdadeira malha energética. E se nós pudéssemos separar o corpo físico dessa malha energética, talvez tivéssemos uma imagem como essa aqui. Um homem, puramente energia.
Essas energias devem circular de forma harmoniosa. Quando há um desequilíbrio, ora, o corpo tem a sua inteligência, que é inata. Então, existem mecanismos de reequilíbrio. E o corpo, muitas vezes, dá conta disso. Quantas desordens o corpo, às vezes, passa a gerir, e a gente nem tem consciência, porque ele mesmo acaba dando solução através de um movimento, de um equilíbrio, de um movimento para restabelecer o equilíbrio. Então, são caminhos percorridos pelas energias oriundas da essência e do Zangfu. Essa essência é uma energia que a gente recebe no momento da concepção, é oriundo de pai e de mãe. Aí, uma vez, eu fui conversando com a paciente virou e falou assim, da parte da minha mãe, eu só recebi o que não prestava. Ela falando, né, porque ela tinha desequilíbrios que era muito parecido com o da mãe. Né? Aí eu falei para ela, bom, então é momento de cortar esse cordão umbilical e vamos tentar melhorar esse seu quadro. Então, essas energias, essa essência, inclusive, é aquela energia que nós, quando a recebemos na concepção, nos dá a garantia de viver 120 anos, 140, 100 anos, 90. Parece absurdo o que eu falo? Mas por que então, se eu recebo essa energia, que eu não chego aos 100, aos 120, aos 140? Porque nós maceramos o nosso corpo pelas escolhas que fazemos durante a vida, pelos excessos, o excesso da alimentação, o excesso do fumo, o excesso da bebida, o excesso de trabalho, o excesso de sexo, os excessos na vida. Acabam gerando desarmonias em que essa essência, que para a medicina chinesa é tão nobre, porque ela dá sustentabilidade, ela é roubada antes do tempo. Muitas vezes o organismo dá conta sem a gente saber, porque essa essência aí, ela é roubada. Aí o que acontece? Todo mundo relaxa, os médicos ficam mais otimistas e tal, e de repente, do nada, ele parte. Ora, aí o pessoal fala assim, foi o último suspiro, o último sopro de vida. Era a essência que lhe restava. Na neonatologia, e quem trabalha com criança, pediatria, trabalha em UTI, às vezes vê quadros em crianças difíceis, em que, às vezes, o próprio médico também, pelas consequências da doença, vira para os pais e fala, olha, a gente não sabe se ela vai sobreviver. E, de repente, essa criança, ela dá a volta por cima e sai, ela levanta, sai daquele quadro mórbido e sobrevive. E bem, essência. A essência na criança ainda muito intensa. Enfim, então é essa energia que nos garante a vida e a possibilidade de viver bem. Nós é que a desperdiçamos. Nesses caminhos, os Jinlus estão localizados Xisue, pontos, também chamado de poço. Então, nesses canais existem áreas, como se fossem áreas de abertura, ou de maior ressonância energética. É ali que o acupunturista ou acupuntor ele vai introduzir a agulha, com a finalidade de estimular, se houver necessidade, ou com o objetivo de diminuir, de sedar essa energia, porque ela pode estar em excesso. Vai depender aí do que se é observado. Bom, na realidade, esse termo acupuntura ele foi cunhado do latim pelos padres jesuítas quando chegaram à China e tiveram contato com a medicina tradicional chinesa. Né? Então, eles observando essa prática, eles observaram que com a agulha acus e punctura, pulsionar, né, picar. Por isso o termo acupuntura, por isso que esse nome chega a nós até hoje. Esses aqui são exemplos de agulhas antigas. Agora, agulhas antigas que a gente fala assim, antiga depois da Era dos Metais, porque se usava agulhas de pedra para tratar nos povos chineses mais antigos. Aliás, a própria história da acupuntura ela é cercada ainda de algumas dúvidas. Por quê? O primeiro registro histórico, ele foi compilado há 2.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo,
através de um imperador, que era, se fosse hoje, ele seria considerado assim um superdotado, muito inteligente. E ele chegou para o médico da corte, Chipó, e falou assim, olha, eu quero conhecer a medicina e eu quero que seja registrado isso. E ele criou uma obra chamada de Neitim, que é dividida em dois compêndios, que é Lin Shu e Sou Wei. Esse é o considerado primeiro registro escrito da medicina tradicional chinesa. Bom, só para dar continuidade, depois eu volto a essa questão, as agulhas de acupuntura. As agulhas são de tamanhos variáveis e atendem a vários métodos de acupuntura. São utilizadas para estimular os pontos de acupuntura, que têm efeitos sobre os Jinlu, que são os canais, tonificando ou sedando a energia, como a gente falou. A agulha pode ser de centímetros, como pode ser até de 20 centímetros de comprimento. Vai depender aí da necessidade, né? Bom, a formação do médico naquela época, embora não existisse ainda uma academia, né, uma faculdade, uma escola, na realidade a acupuntura ela era passada oralmente, o conhecimento, de pai para filho. E às vezes criava métodos de tratamento de família. Por isso que existem vários métodos de tratamento em acupuntura, várias escolas de tratamento em acupuntura. Até porque a China é um país muito grande. Então, tem variações de temperatura, os povos, ainda tem povos muito dispersos, então tem hábitos, costumes, alimentação. Consequentemente, o padrão de doença dessas localidades tem características muito particulares. Então, em função disso, se criou, de acordo com essa regionalidade, métodos específicos. Ora, aqui no Brasil é a mesma coisa, de uma certa forma. Se eu for para o Amazonas, eu sei que lá vai haver, Amazonas, Pará, vai haver uma influência muito grande de calor e umidade. Para os chineses, isso são energias. Energia do calor e energia da umidade. Eu vou usar recursos que objetivem fazer com que o organismo responda bem à influência dessas energias. Agora, no Sul, é diferente. No Sul, o que a gente vai acabar encontrando? O que a gente vai acabar encontrando? Doenças de frio. Então, a prática, a metodologia, também é diferente. Bom, como a gente estava falando, esse é o primeiro livro compilado, que é considerado assim, o ocidental, né, chama de a Bíblia da Medicina Chinesa. Só que isso aqui tem muito mais tempo que a Bíblia, muito, muito, muito mais tempo, né? E ainda falamos dos Vedas, que ainda é mais antigo. Então, veja bem, esse imperador amarelo, Shushi Huangdi, ele que unificou a moeda na China, ele unificou a escrita, e ele implementou uma língua básica para que um país tão grande conseguisse se interrelacionar, facilitando as relações, o comércio, e diminuíssem as guerras, porque era muito comum a guerra naquele... E na medicina ele deu uma contribuição enorme, porque ele é que criou esse primeiro registro. A medicina em si, se nós tivéssemos que fazer uma analogia do que seria medicina, o termo certo é Ren, benevolência. Ou seja, o médico deveria ser benevolente. Só por isso a gente já tem uma ideia de como deve ser a postura de um médico com esse título, ou com essa prática. No confucionismo é um valor supremo. Por esse motivo, o médico se esmera para adotar a benevolência como norteador da sua prática médica. Então, se fala muito hoje em ética, né? Tem muita ética sem ética hoje em dia. Tem muita ética para proteger a falta de ética. Então, a gente se depara com um comportamento bem distante do que é a ética real, baseado no respeito, na compreensão, né? Da tolerância, da impaciência, porque às vezes a gente tem profissionais que são muito ansiosos, impacientes, né? Em medicina chinesa não tem como adotar esse tipo de postura. O indivíduo, o profissional médico, ele tem que olhar, ele tem que ouvir
saber ouvir, saber olhar, saber tocar. Ele tem que saber cheirar. Porque quantas doenças exalam o odor e que, através desse odor, pode-se identificar o órgão, a víscera, ou o tipo de desequilíbrio que está ocorrendo. Eu, normalmente, em sala de aula, eu conto isso para os alunos. Os médicos antigos faziam exame de urina. Hoje em dia, a gente, né, tem um potinho, a gente leva, vai para o laboratório, lá eles fazem. Ora, na antiga China não tinha laboratório. Então, o médico fazia exame de urina. Pedia para o paciente urinar, ele ia lá e bebia urina. Experimentava a urina. Aí ele verificava se a urina estava muito doce, opa, baço, pâncreas, diabético. Ou se estava muito ácida. Então, são práticas daquela época. O pessoal normalmente torce o nariz quando a gente fala isso, né? Mas é infalível sob um determinado aspecto para a época. A medicina, isso é um dito chinês. A medicina ela era vista de uma forma tão especial que a relação médico com a relação do médico antigo com a sua própria profissão tinha as características interessantes. Por exemplo, naquela época eram cidades, aldeias, então tinha um médico da aldeia e tinha alguns médicos em algumas cidades, que tinham assim a clientela. Seria mais ou menos parecido com um médico de família hoje. Ora, se algum componente de uma família adoecesse e o médico fosse atendê-lo, se esse indivíduo não restabelecesse a saúde num determinado tempo, ele não recebia, não. Ele só recebia os seus proventos, ele só era pago se ele conseguisse restabelecer a saúde daquele indivíduo. Se não, e o que é pior, em função dessa própria cultura, ele ficava mal visto dentro da sociedade médica, se esses eventos se repetissem. Haja visto o grau de cobrança que havia naquela época, tanto na formação como na prática médica. Então, tanto que é que se diz o seguinte, isso é uma visão de medicina que é um pouco diferente da nossa, né? A medicina que cura uma doença é uma medicina medíocre. A medicina que trata uma doença que está no seu início é uma medicina mediana. Agora, uma medicina que evita que o homem adoeça, essa é uma excelente medicina. A prática dos antigos chineses, que se mantiveram até há pouco tempo, e ainda se mantém em alguns lugares, é uma prática de saúde para não adoecer. Ora, a gente aqui no mundo ocidental vai a médico para quê? Porque dói, porque incomoda, porque me atrapalha. Ninguém vai ao médico e fala assim, doutor, eu vim lhe visitar. Vim aqui trocar uma conversa com o senhor, bater um papo, né? O que o senhor acha como eu estou hoje? Aí o médico vai dizer, muito bem. Há possibilidade, enfim. Ir ao médico, justamente, para nessa relação, o médico poder observar se há cuidados a serem tomados para que ele não venha adoecer de doenças que ele tem predisposição, por exemplo. Então, é uma forma de olhar, do cuidar, diferente. Bom, a medicina tradicional chinesa, através de seus vários recursos, farmacopeia, acupuntura, dietética, exercício, massagem, proporciona ao homem uma qualidade de vida que garante a longevidade da sua existência. Sabe quantos anos? 256. Acredite, se quiser. Né? 256 anos com registros. É só entrar na internet, YouTube, Google, bota lá, o homem chinês mais velho do mundo. Tá certo que ele não tem, acho que nem plástica dava mais jeito nele, né, com essa idade, porque aqui ele já estava perto de morrer.